Shalom, shalom. Nós vamos ler a palavra no livro de 1 João, no capítulo 4. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. A gente já podia parar por aqui, né? Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Verso 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, que veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem, e presentemente já está no mundo. Verso 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tende vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus e aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Por que a gente está abordando esta passagem? E qual a razão de eu ter perguntado se nós identificamos como o Espírito fala conosco? Nós sabemos que hoje, com um grande movimento, né, do conhecimento, que é algo maravilhoso, que é algo benéfico, a gente é bombardeado o tempo todo por informação. Dentro e fora do templo de pedra, dentro e fora na internet, não importa o local, nós somos bombardeados por informação. E quando a palavra nos adverte para que nós tenhamos cuidado e para que a gente não confie em qualquer espírito, já nos mostra que existem vários espíritos. Porque se só existisse o espírito de santidade, não haveria essa observância. Então, amigos, não confiem em qualquer espírito, porque existem espíritos de várias castas, de vários jeitos. A gente não tem capacidade humana para medir. A gente só sabe que existe. Então, como é que você vai saber que o que você recebeu é do eterno ou é da carne, é das trevas? Primeiro ponto, tem que confessar a Cristo. E quando eu falo confessar a Cristo, é confessar a trajetória de Cristo. Cristo, Jesus, Yeshua HaMashiach, veio através do Espírito Santo, ou seja, quem concebeu Cristo? O Espírito Santo, através de uma virgem. E essa virgem quem era? Miriam, o nome dela no original. Maria, é como a gente aprendeu, mas vamos lá, uma virgem, Maria. E aí ele nasceu, cresceu como humano, viveu, foi provado, passou pelas mesmas situações que nós passamos, pelas mesmas dificuldades, morreu a morte de cruz, foi crucificado, padeceu, foi açoitado, morreu. Acabou? Não. Começou. Ressuscitou ao terceiro dia. Então, essa é a confissão de Cristo. Porque hoje existem muitos falsos cristos. Então, como é que eu vou julgar? Eu vou observar o profeta? Sim, observar o profeta. Julgar o profeta? Julgar o comportamento do profeta. Julgar a conduta do profeta. Julgar o que o profeta afirma. Ele afirma que Cristo, sabendo dessa trajetória, concebido pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem, viveu na terra, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, o Espírito que está nele
é um espírito que está de acordo com a palavra, de acordo com 1 João 4. Por quê? Toda pessoa que tem uma referência profética, toda uma pessoa que está sendo guiada, seja pelo dom da profecia, seja pelo ministério da profecia, ação de uma dimensão. E essa dimensão pode ser céu ou pode ser império. Quando eu digo céu, reino, quando eu digo império, trevas. Então, se existe um espírito, se existe uma profecia, existe um ser acima que está trazendo isso. Então, eu devo julgar o espírito, julgar o que foi dito e não julgar o profeta. Se eu julgo o profeta, eu peco. Se eu julgo a profecia, eu estou em alinhamento com a palavra, porque a palavra diz para que eu julgue as profecias. E por que isso? Porque existem espíritos malignos e o espírito maligno revela. Se a gente for lá em Atos, no capítulo 16, o apóstolo Paulo, junto com um outro lá, que eu esqueci o nome, não sei se era Timóteo, não sei se era Silas, mas o apóstolo Paulo estava na cidade e a menina, uma moça, estava possessa e ela revelava, eu acho que era em Éfeso, se não me engano, não me lembro qual era a cidade, ela revelava Paulo, ela falava, ali vem um homem de Deus, ali vem um homem cujo tem o Espírito de Deus. E ela falava a verdade sobre Paulo. Então, entenda, o maligno revela também. E o maligno também revela as verdades que estão ali disponíveis. E nós, por emoção, velocidade, carência, dependência, não percebemos. Então, a mulher lá de Atos 16, ela estava possessa por um espírito que não era do reino e ela revelou quem era Paulo. Então, eu e você devemos ter uma coisa certa na nossa cabeça. O inimigo revela e o inimigo revela verdades também. Inês agora lascou. Não, não lascou. Por quê? Porque a nossa vida não está em acordo com as trevas. Não é porque eu estou dizendo que essa verdade é verdade que é para eu aceitar ou que é para eu viver. Vamos lá em Atos 16? O apóstolo Paulo ouvia a menina falar, olha ali o homem de Deus. Ele ia lá bater boca com ela? Não. Ele ia lá falar, é isso mesmo, eu recebo. Não. Glória a Deus, aleluia, eu sou homem de Deus. Não. Quando ele identifica que ali é um espírito que não provém do reino, ele fica quieto. Só que o que acontece? A menina, sendo usada, ela começa a ser impertinente. E ela começa a repetir, a repetir, a repetir. E aí o apóstolo Paulo vai lá e traz luz, repreende. Sai dela, espírito imundo. Sai dela, ser maligno. Sei lá como ele fala. Depois vocês vão lá e leem a passagem. Mas até chegar nesse grau, ou seja, dela ser repetitiva, ele simplesmente não dá ouvido. Então, que hoje, dessa primeira base de ensino, a gente tem uma convicção. O inimigo também fala verdades. Apesar de ser o pai da mentira, ele fala verdades. Mas não são verdades que vão nos trazer relevância. O apóstolo Paulo já sabia que ele era apóstolo. O apóstolo Paulo já sabia que ele era homem de Deus. O apóstolo Paulo já sabia o propósito dele. Então, que diferença vai fazer o inimigo dando informação de algo que ele já sabe? Então, não dê ouvidos, não dê importância. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, não menos relevante. Ele fala, todo espírito que reconhece Yeshua, eu preciso reconhecer que a palavra é que é a verdade absoluta. Então, todo profeta que vai trazer uma revelação para a sua vida, ele tem que ter a maturidade que a palavra não vem dele, ela vem do eterno. E essa palavra que vem do eterno, ela tem que exortar, ela tem que consolar e ela tem que edificar.
Isso está no livro de 1 Coríntios agora, eu não me lembro a passagem, vou passar para vocês lá no grupo, mas está em 1 Coríntios. Quem tiver aí a passagem, por favor, passa para mim. E o que diz lá? Toda profecia, todo profeta tem que seguir um crivo. Então, essas profecias do me dá, eis que te digo, você vai ganhar isso, eis que te digo, você é abençoada, eis que te digo, vai ser assim, assim, assado. Se não passar por edificação, exortação e consolo, cuidado. Porque o pai corrige, e o pai só corrige quem ama. O pai, ele promete porque ele vai cumprir. E o pai consola, porque ele sabe que a nossa situação aqui é uma situação que, para nós, apesar de momentânea e do tempo ser curto, é uma coisa que não é compatível com a nossa natureza. Nós somos filhos, nós fomos criados para receber amor, para receber justiça, para receber paz, para receber alegria. Então, tudo aquilo que não é conforme a vontade do Pai para a nossa vida, nos fere. Então, o consolo faz parte da profecia. Inês, eu recebi várias profecias e não cumpriam esse critério. Então, julgue a profecia. Porque se uma profecia não edifica, não exorta e não consola, ela não está em alinhamento com a palavra. E eu, assim diz a Inês, e não o Senhor, o meu crivo é a palavra. Eu sei que existem muitas verdades fora da palavra. Não se escandalizem. A palavra é toda a verdade? É. A palavra é toda a verdade. E tudo que está fora da palavra é mentira? Não necessariamente. A exemplo do livro de Enoque. O livro de Enoque consta, falando dele, tanto em Gênesis, como fala em Enoque no livro de Judas, só que a gente não tem o livro de Enoque no cânon bíblico, por uma questão política, por uma questão filosófica, por uma questão de um concílio de anos atrás. Só que o livro de Enoque é verdade, e ele não está na Bíblia. Só para ilustrar o que eu estou falando. Então, nós devemos ser maduros, nós devemos ter consciência e clareza de que a minha base é a palavra. E alguns estudos, alguns livros não foram contidos nesse cânon por questões de história. Aí eu sugiro o quê? Pesquisa. Por que a Bíblia católica é diferente da Bíblia evangélica? Aí você vai lá, teve o concílio de não sei aonde, esqueci o nome agora, meu Deus, eu esqueci tudo. E aí, nesse concílio foi determinado que tinha que ter uma série de novos critérios, como, por exemplo, o livro de Macabeus, que não tem na Bíblia evangélica e tem na Bíblia católica, o livro de Tobias, que não tem na Bíblia evangélica, mas tem na Bíblia católica, que para os evangélicos são apócrifos, mas têm fundamento e estão em alinhamento com o livro. Então, a gente tem que ter essa sabedoria. Não estou dizendo para você se basear apenas nisso. E estou afirmando para que sejamos maduros. Senhor, é conveniente? Senhor, é uma instrução? Vai me acrescentar? Faz um filtro, faz uma peneira, porque a gente não pode ser religioso. E por que eu vou falar de religiosidade linkando ao profético? Porque hoje, se eu não concordo com o fulano A, com o fulano B, vou aqui usar um exemplo, né? Digamos que eu não concorde com a Fernanda, que eu discorde da pastora Leila. Aí já não serve mais para andar comigo. Isso é infantilidade, isso é imaturidade, isso é tolice. Temos opiniões diferentes, somos irmãs em Cristo e vamos servir o reino, cada uma do seu jeito. Então, estude a palavra, filtre a profecia, o que edifica, consola e exorta, absorve, não julga o profeta, porque se você julgar o profeta e você pecar, você infringiu.
Se você infringir, você pecou. Quando você peca, você é rastreada. Porque, às vezes, e aí é um alerta para todos nós julgamos os profetas quando eles falam verdades que nós não acreditamos de acordo com o ponto de vista do presente. A gente pensa, não, eu não sou assim. Só que nós temos que entender que o espírito de profecia, e para quem tem o ministério profético, ele está à frente do tempo e ele está atrás do tempo. Alinha a uma atemporalidade. Então, ele vai falar do seu presente, do seu passado, do seu futuro, te corrigir, te consolar e te exortar. Tudo ao mesmo tempo. E se você não tiver alinhada, ou seja, alimentada com a palavra, o que vai acontecer? Pré-julgamento. Aí o que era para ser bênção deixa de ser. Então, vamos julgar sem emoção. Eis que te digo que você vai ganhar um carro. Baseado em que eu vou ganhar um carro? Eu acabei de trocar de carro. Eu vou ganhar um carro baseado em quê? Amém, Jesus. Amém? Amém por quê? Tem lógica. A gente tem que parar de romantizar o evangelho. Gente, o que eu vou falar é duro e triste, mas é uma verdade. Exatamente, Nayane. Você acaba por blasfemar. E quando você blasfema, você ofende. A gente tem que parar de romantizar isso. Porque o Senhor é maravilhoso e ele vai me dar. Não, sim, gente. O Senhor é maravilhoso e ele pode não dar. O Senhor é maravilhoso e ele pode não fazer aquilo que você quer. Porque talvez eu falo muito isso para mentoradas no particular. Talvez a sua situação de hoje seja o seu livramento para amanhã. Talvez a prova de hoje seja o livramento de amanhã. Então, para de aceitar tudo. Porque é bom. Será que é bom mesmo? O exemplo do carro. O exemplo do carro. Acabei de trocar do carro. Vou receber um carro novo. Será que esse profeta já não revelou o passado? Você fala, glória a Deus, eu recebo. Amém. Obrigada, Senhor. Amém. Profeta, é de Deus. Eu acabei de trocar meu carro. Mas não, é uma carência, é uma alma tão doente por ter, que a gente quer mais. Acabou de receber uma bênção, me dá. Acabou de almoçar, eu quero mais. Acabou de conquistar, eu quero mais. E isso só prova que a sua alma está presa em cativeiros e você não consegue filtrar aquilo que é verdade do espírito de santidade e aquilo que é verdade das trevas para te aprisionar ainda mais. Então termina sendo guiado por mentira, por engano. E aí sabe o que acontece? Decepção. Decepção. Nossa, eu não vou. Aí acontece uma coisa que, para mim, gente, assim diz a Inês. A Inês. E não sei. Acontece o que está acontecendo. Eu amo Jesus, mas detesto a igreja. Na igreja só tem fofoqueiro. Tem fofoqueiro porque tu falou demais. Por que tu não orou antes de desabafar? Não, eu amo Jesus, mas nossa irmãzinha ali, aquela irmãzinha só o sangue. Não, está orando errado. Se você ama Jesus, você ama o corpo de Jesus. E quem é o corpo de Jesus? A igreja. Se você ama Jesus, se você ama a Deus, você ama tudo aquilo que é de Deus. Até aquilo que o Senhor permite, que é ruim, você ama. Porque você fala, o ruim forja meu caráter. O ruim me sobe de nível. O ruim me transforma. O ruim mata a minha carne. O ruim me liberta. Só que o que acontece? Nós fomos tão doutrinados, nós fomos tão adestrados na cultura, me dá. Isso é maligno. Na cultura de que Deus vai falar comigo, porque eu sou especial. Olha, eu tenho um dom, sabe, fulana? Eu tenho um talento, que meu talento é demais. Eu falo 5 línguas estranhas. Eu tenho dom de maravilha. Grande coisa. Dom não salva. Quem salva é caráter. Não adianta você orar na segunda-feira e pecar na terça. Não adianta você orar em língua 50 minutos e falar mal do seu irmão. É melhor que não orasse nem 1 minuto em língua. Porque talento, dom, não salva, não liberta, não transforma, não cura. O que vai fazer diferença para você governar é caráter.
E caráter é o que você faz no escondido, não é o que você faz para aparecer. E a gente precisa ter esse crivo na nossa alma. Se nós não nos conectarmos, nós não vamos conseguir discernir o bem do mal. E aí a gente vai infringindo, infringindo, infringindo. Entra ano, sai ano, não rompe. Entra ano, sai ano, não conquista. Entra ano, sai ano, não faz diferença. Por quê? Porque é só alma. É só alma. Não é dom. Não mesmo, pastor. Hoje, infelizmente, a nossa alma está tão carente. Quando eu falo nossa, porque nós somos um corpo. Não adianta eu falar, eu tenho as minhas emoções equilibradas e a pastora Leila não tem. Então eu não me compadeço da minha irmã, eu não exerço a palavra, porque a palavra diz aquele que se humilha. Então, se eu estou pronta, o que eu vou fazer? Eu vou me abaixar até onde está a pastora Leila, que foi quem eu peguei, por exemplo, vou segurar a pastora Leila, porque eu já estou pronta, e vou levantar a pastora Leila, porque agora sou eu e a pastora Leila. Aí, depois que foi eu e a pastora Leila, que ela curou, limpou, restaurou, aí vai eu, a pastora Leila, aí a gente vai pegar a Paula. Aí as três desce, chora a hora e levanta. E assim a gente vai movendo o corpo de Cristo. Não é sobre nós, é sobre todo um conjunto. Então, não adianta a gente ir se alimentar da palavra, não adianta a gente ficar buscando informações de forma desenfreada, sem ter o filtro do Espírito. Gente, conhecimento, a gente tem que entender que o inimigo, ele era um anjo de luz e ele estava na glória. Informação é o que o inimigo mais tem. Você quer informação da alma? O inimigo tem. Quer informação da carne? O inimigo tem. Quer informação do espírito? O inimigo tem. O inimigo não tem os segredos, os códigos que Deus separou para cada uma de nós. Mas entenda, ele tem muita informação. Então, se eu e você não fizermos o filtro de Cristo, se eu e você não fizermos o filtro do amor, e amor está relacionado à maturidade. Todo maduro sabe amar. Todo infantil oscila. O maduro, tô zangada, tô chateada, tô triste, não fala comigo agora, porque eu não tô bacana. Isso é maduro. O infantil, vou largar tudo, vou sair da igreja, vou separar, não aguento mais. O infantil é sobre ele, o maduro é sobre Deus. O infantil oscila, o maduro é constante. O infantil reclama, o maduro adora. Não estou dizendo que é a coisa mais fácil do mundo para se fazer. Mas o maduro tem escolha, e ele escolhe obedecer. O infantil também tem escolha, e ele escolhe o quê? Que está muito presente hoje, o hedonismo. Eu nasci para ser feliz. Aí eu lembro, né, hoje ela não está aqui, quando eu falei isso, né? A busca é excessiva pelos prazeres. Não estou dizendo que o Senhor não quer que sejamos felizes. O Senhor quer, a base do reino é a alegria. O Senhor tem na alegria. Só que... Já vai deitar? Já fechei aqui, né? Desculpa. Só que a alegria no Senhor é a nossa força, mas não é uma alegria leviana. Não é uma alegria baseada em prazeres carnais e superficiais. Não é a alegria que o mundo nos falou. E a gente precisa ter essa maturidade. Porque, gente, se nós lermos a palavra e se nós não pedirmos revelação da palavra, a gente não pratica. Aí você vai num culto, tá lá, o culto, aí não falou nada comigo. Como não falou nada? Aí eu não gostei do pregador. Como não gostou do pregador? Primeiro, o culto não é para você. O culto não é para mim, é para Deus. Então, quem tem que gostar da palavra ministrada não sou eu e nem é você, é Deus.
Só que nós colocamos tantos estereótipos, que tem que ser tantas coisas do nosso jeito, que a gente não recebe aquilo que é para nós recebermos. Vai para um culto, esvazia tudo. Esvazia tudo, tudo, tudo. Eu não esqueço da irmãzinha, não esqueço dessa irmãzinha, uma mulher de Deus, uma pérola, que ela não sabia nem falar direito. E ela orou por um casal de médicos, um marido bem, numa situação bem peculiar, digamos assim, uma esposa quebrada, porque eles sonhavam em ter filhos e ela não podia gerar. E a irmãzinha, que tinha dificuldade em ler e escrever, que tinha uma série de limitações, botou a mão na barriga daquela mulher, eu me lembro como se fosse hoje. E ela falou, Jesus, abre o útero dela. Ela não falou nem útero. Cara, e a mulher gerou. A mulher gerou. Não é pelo que você fala, não é a maneira que você fala, não é se você gosta do pregador, é o que você faz no anonimato. É o que você busca no anonimato. Se você se encher da palavra da verdade, a palavra da verdade vai se manifestar para você e você não vai ser guiada por falso profeta. Até a profecia que é boa, você vai julgar, porque até aquilo, o inimigo não tentou a Cristo na prova, porque o inimigo não prova. O inimigo tentou a Cristo, foi com reino, foi com palácio, foi com poder. Ele não tentou a Deus a Cristo com coisas ruins. Ele tentou a Cristo com os prazeres da carne. Então, eu e você temos que passar pelo crivo da palavra. Inês, é uma profecia maravilhosa. Eu vou casar, vou ter filho, vou comprar carro, vou ter empresa, vou ter avião, vou ser rica. Tá, e aí? E o resto da profecia? O resto? Cadê a minha correção? Porque o meu ego é uma tristeza. Se eu não botar ele na cruz, ele me domina. A minha carne é só o sangue de Jesus. Jesus, tu sabe quem eu sou, pai. Não tem que ter uma correção aí. Eu recebo, se for de ti. Aí fala, mas você toma vergonha na sua cara e vai me buscar. Opa, essa profecia está começando a ficar boa. Estou precisando de vergonha na cara mesmo. Só que hoje não. Hoje alguém vem e corrige. Você sai da igreja e sai falando mal. Misericórdia. A igreja fecha. Ah, mas viu, tocou em mim? Tocou em mim e fechou a igreja. Misericórdia. Misericórdia, que nós possamos amar como Cristo amou. E isso, gente, está em 1 João, no capítulo 5. Quem é de Deus ama as coisas que são de Deus. Se você diz que é de Deus e não ama, questione, porque você não está servindo Deus verdadeiro. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu falo isso com temor. Eu falo isso com tremor. Porque se você diz que ama Deus e não cuida do seu irmão, se você diz que ama Deus e não ama seu irmão, se você diz que ama Deus, mas não exerce manifestação de afeto com o seu irmão na rua, você vê o mendigo, não dá um prato de comida? Você vê o cara lá, o flanelinha, não estou fazendo apologia à esmola, porque esmola a gente não deve fazer, mas você chega para ele e não dá uma palavra. Ô, Senhor, eu não posso, e Deus te abençoe, e Deus mude a sua história. Isso faz diferença na vida do morador de rua. Passa pelo morador de rua e fala, Senhor, encontra ele, muda a história da vida dele. Eu posso fazer alguma coisa? Mas não, eu só quero trabalhar, ganhar dinheiro para pagar boleto. Aí vou falar o que para Deus? Vou falar o que para Deus? Vou chegar lá no grande dia e vou falar o quê? Olha, paguei todos os meus boletos. Pagar boleto era a sua obrigação. Você não comprou? Comprou, tem que pagar. O que a gente vai falar para Deus? Eu orei pela minha irmãzinha que não me pediu. Eu lancei uma palavra sobre a vida da minha irmã que não me pediu. Eu fiz uma oferta na vida da minha irmã que não me pediu. Eu comprei um presente que não me pediu. Eu semeei amor de forma involuntária. Eu semeei amor porque eu amo, porque eu sou filha, e como filha eu tenho que me parecer com o meu pai, e o meu pai amou o mundo de tal maneira que ele deu o filho dele unigênito. Eu estou dando um abraço.
Ou eu sou aquele tipo de pessoa que eu não posso nem ser tocada? Filtra. Filtra o comportamento. Filtra a sua conduta. Filtra o irmão sem julgar. Você pode filtrar. Você pode filtrar o que a pessoa está falando. Gente, a minha mãe, ela falava que não existe pessoa tão ruim que não tenha um ato de bondade. Não existe. Ela falava até aquele criminoso lá, horroroso, que ele fez alguma coisa horrorosa, em algum momento ele vai ter uma manifestação de amor. E nós, aí isso aqui é para o povo de Deus, e nós, que afirmamos que somos cheios de Deus. Quais foram os nossos atos de amor no dia que passou? Que nós estamos no 5º dia. Hoje é o 5º dia. O dia do entendimento. O que a gente fez no dia do conselho? Quantos conselhos a gente deu de graça? Quantas orações a gente fez de graça? Quantos sorrisos a gente deu de graça? Quantas frequências de paz, de amor, de justiça a gente semeou? Porque a palavra diz que aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Quer uma vida de alegria? Quer uma vida de sorriso? Está plantando sorriso? E isso é muito sério. Porque nós viemos... Quem é mais novo que eu, né? Eu tenho 19, mas quem é mais novo que eu aqui, não vai entender, né? Tá rindo por quê, Rose? Não estou entendendo a risada. Não estou entendendo. Que palhaçada é essa? 19 de evangelho, né? Eu sou de uma época, dentro da igreja, que falavam assim, a irmã Daniela, vou pegar a Dani como exemplo, a irmã Daniela está passando necessidade. Todo mundo juntava R$5, R$10, R$20, R$30, fazia uma vaquinha, fazia uma feira, ia todo mundo para casa da irmã Daniela. Orava, levava a cesta, pagava as contas. Hoje em dia a gente não vê mais isso. Hoje em dia a gente não vê mais isso. Mas aí a gente fala que serve a Deus. É um ponto de reflexão. Porque se a gente verdadeiramente serve a Deus, nós manifestamos o reino. Se nós verdadeiramente estamos alinhadas na palavra, nós manifestamos o reino. E os profetas, eles vêm para nos trazer direção daquilo que está errado. Trazer a promessa para nos animar. Trazer a direção quando nós estamos fora do percurso. É o que o Senhor está fazendo aqui agora. Volta para o eixo. Nada. Nós não podemos ter apego com nada daqui. Porque se a gente tiver apego com as coisas daqui, a gente não vai reinar. A gente não vai governar. Porque a gente vai estar pensando aqui. E tudo que é nosso não está aqui, está lá. Está lá no terceiro céu. Do terceiro céu vem para cá. Inês, e por que existe o falso profeta? Por que existe? Por que Deus permite? Deus permite para nos elevar a níveis mais profundos de maturidade. A níveis mais profundos de busca dele. A níveis mais profundos de intimidade. O espírito da profecia, ele está sobre os profetas. O dom da profecia está sobre aquele que busca. Existe. É para a edificação da igreja, está lá em 1 Coríntios. É para a igreja se animar, se avivar por conta das dores. Só que isso não pode ser o meu fim. Isso tem que ser o meu meio. A profecia, a promessa tem que ser o meio e não o fim. Porque se eu ficar vivendo só disso e não de palavra, não dá certo. Não dá certo. Lá no verso 5, verso 4, perdão.
1 João 4, verso 4. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Como eu venci um falso profeta? Identificando se ele reconhece Jesus, de acordo com o que a gente falou, identificando se ele ama ao Senhor, conforme a gente falou, identificando se as profecias que foram ditas consola, edifica e exorta. Quando eu identifico, eu venço a falsa profecia. Aí sabe o que acontece? Eu não vou me decepcionar, eu não vou me frustrar e eu não vou pecar. Eu recebi a informação. Eu recebi, filtrei. Foi, beleza. Não foi, saí calada. Acabou, passou. Todas as vezes que eu boto como crivo a Torá, eu vou me dar bem. Amém? Perguntas? Deixa eu ver aqui o que a Bruna escreveu. Bruna, toda vez, não sei se você está aí, Shalom, todas as vezes que vier sentimento de confusão, está em desalinhamento com a palavra. Porque a palavra nos afirma que Deus não é Deus de confusão. Então, primeira coisa que eu sugiro para você fazer, respira, Salmo 46, 10. Reveja a profecia. A profecia está dentro daquilo que a gente falou? Edifica, consola e exorta. A pessoa que te deu a profecia é uma pessoa que confessou a Cristo de acordo com a palavra? Se você tiver julgado a profeta, tem que pedir perdão, tem que se arrepender e tem que restituir, tá? E tem que restituir. Agora, a profecia você pode julgar. Respondi sua pergunta? Amém? Outra coisa que nós devemos aprender. A gente aprendeu que vai lá, faz uma coisa errada. A gente vai lá, faz uma coisa errada. Vamos lá. Eu fui lá e falei mal da irmã, desci a lenha na irmã. Fui lá, peguei um dinheiro da irmã, não paguei a irmã. Fui lá e inventei uma história da irmã. Nas 3 situações, quando eu falei mal da irmã, quando eu não paguei a irmã e quando eu fiz fofoca da irmã, eu trouxe dívida para ela e para mim no mundo espiritual. Aí eu encontrei Jesus, me arrependi dos meus pecados. Show de bola, lindo. Arrependimento é mudança de direção. Falava mal, não falo mais. Fazia fofoca, não faço mais. Roubava, não roubo mais. Glória a Deus. Agora eu tenho que ir lá e restituir a irmã. Como? Eu não fui e falei mal da irmã para outra irmã, agora eu vou falar bem da irmã para aquela irmã. Inês, eu não tenho mais como falar bem. Então, você vai lá e vai fazer uma oferta para a irmã. Vai fazer uma oração, vai comprar um presente, vai fazer um pix. Restituição. Porque quando você foi lá e sacou a emoção da alma dela, você tem um ato. Agora você pecou, você vai lá e restitui o que você pegou. Isso acontece muito no cunho financeiro, para ficar bem claro, mas isso vale para todo lugar. Por exemplo, quando você vai lá e rouba alguém, a pessoa não vai presa? Ela fica 3 anos, 5 anos, 10 anos para pagar pelo que ela roubou. No mundo espiritual não é diferente. Se você rouba a alegria de alguém, você tem que pagar. Se você rouba a honra de alguém falando mal dela, você tem que pagar. Se você rouba a paz porque praticou adultério, porque roubou o marido, porque roubou a esposa, você tem que pagar.
Então, não é só o se arrepender e o pedir perdão. Pedir perdão é o segundo passo, se arrepender é o primeiro passo e restituir é o terceiro passo. Senão, você continua em dívida no mundo espiritual. E no físico, dependendo da situação. Entendeu, Bruna? Amém. Glória a Deus. Mais alguma pergunta, gente? Shalom, Luciana. Agora que eu te vi, mulher. Amém?